paz do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Aleluia. Querido, nesta noite de domingo, domingo profético da família. Aleluia. Amém? Hoje é dia 5 de fevereiro, domingo, culto profético da família. Nós estamos aqui e o Senhor já está falando conosco. Em nome de Jesus agora, eu quero pedir a você, nós estamos ministrando uma breve palavra acerca de família nesta hora. Eu peço que você pegue a tua Bíblia, juntamente comigo, abra ela, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 3, querido. Gênesis capítulo 3, amém? Glória a Deus. Do verso 1 em diante, nós vamos ler até o verso 15. Aleluia. Glória a Deus. Quero que você me acompanhe juntamente na palavra. Nós vamos correr nesta noite. Amém? Amém. Você conseguiu achar Gênesis já? Aleluia. Está afiado no EBD, é verdade? Glória a Deus. Já conseguiu achar Gênesis? Estão todo mundo afiado, ou não, né? Gênesis é fácil, é verdade? Até o jovem acha. Puxa vida, que isso, né, pastor? O jovem está mais esperto que todo mundo. Aleluia. Glória a Deus. Pega aí, querido, Gênesis no capítulo 3, do versículo 1, nós vamos discorrer do 1 ao 15, amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Versículo 2, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores dos jardins comeremos. Versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Versículo 6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Versículo 8, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores dos jardins. No versículo 9, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde está? Versículo 10, e ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. Versículo 11, e Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que eu te ordenei que não comesses? Versículo 12, então disse Adão, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E no versículo 13, e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto? Maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. Versículo 15, e eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Amém, querido? Note esse texto, eu quero que você pegue agora. Eu acho que você não precisa nem abrir a tua Bíblia. Eu quero citar um versículo que está em João, no capítulo 14, e no versículo 6. E ele diz assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Pega esse versículo aí, irmão, coloca aqui um cantinho no seu HD aí na sua mente, pega ele, coloca ele juntamente, nós vamos linkar ele com esse texto aqui para falarmos a respeito de família. Então nós temos aqui em Gênesis no capítulo 3 a história onde os dois filhos de Deus, do Pai mais perfeito que existiu e que existe nos céus e na terra, onde esse Pai coloca seus dois filhos num lugar muito bom, num lugar maravilhoso e perfeito, chamado Jardim do Éden, e esses dois filhos
infelizmente, amado, algumas famílias existentes, até próximo de você, próximo de mim, até mesmo dentro da igreja, existem famílias que encontram-se entrincheiradas e cercadas por vários inimigos que buscam a destruição dos princípios e dos valores que foram derramados por Deus para a instituição da família, porque esta família é instituição de Deus, família é algo de Deus, mas infelizmente houve uma que se levantou, intentou sobre a mulher, intentou também sobre o homem, os enganou, os ludibriou, jogou uma conversinha, na verdade, na cabeça de Adão e Eva e enganou essas famílias. Não é diferente do dia de hoje, querido. Existem muitas famílias que se encontram desta forma, elas encontram-se encurraladas, elas estão cercadas por vários e vários inimigos, por várias e várias situações que buscam destruir a cada princípio e a cada valor que foram derramados por Deus sobre estas famílias. Existem famílias assim, como se não bastasse Satanás querer se igualar a Deus, e por isso foi lançado no abismo, querido. Ainda assim, aqui na terra, ele conseguiu convencer o ser humano a achar que também poderia ser igual a Deus. Não bastasse ele querer ser igual a Deus, querido. E quando Deus forma o seu projeto, coloca lá num lugar perfeito, lá no Éden, Eva, coloca Adão, coloca Eva ali. Satanás, não contente de querer se igualar a Deus, conseguiu convencer os primeiros seres humanos da terra a achar que também poderiam ser iguais a Deus. E ele convenceu. Todavia, queridos, nós somos mais bem-aventurados do que Lúcifer, porque Deus poderia desfazer tudo o que ele havia feito e ainda lançar Adão e Eva para o abismo também. Ele diz assim: Satanás, olha, você quis se igualar a mim, você quis ser igual a mim, Satanás, Lúcifer. Eu te dei a tutela do universo, a tutela física do universo era tua. Você andava sobre pedras afogueadas, você conduzia tudo, você era ministro de louvor, você era um querubim ungido, você era classe única, não existia outro igual a ti. E um belo dia você quis também a tutela espiritual. E eu disse: não, eu disse que você quis se igualar igual a Deus, e Deus lançou a beirada do abismo. Não é diferente com Adão e Eva. Adão e Eva, em determinado momento, também quiseram se igualar a Deus, porque eles comeram do fruto do conhecimento, querido. Eles não queriam comer só do fruto da árvore da vida, a qual Deus destinou a eles, não. Eles queriam ser igual a Deus, eles queriam ter o mesmo conhecimento de Deus, eles queriam também ser soberanos, eles queriam ser poderosos, querido. E isso também lhes causou uma certa derrota. Causou a derrota da primeira família existente na face da terra. Todavia, nós somos mais bem-aventurados, porque Deus poderia ter dito a Adão e a Eva: olha, assim como eu precipitei Lúcifer para a beirada do abismo, assim também você, Adão, e você, Eva, como viraram as costas para mim, como obedeceram a minha palavra, também está destinado a vocês no mesmo lugar de Satanás. Mas Deus não fez isso, querido. Ao invés disso, Ele nos deu promessas. Ao invés disso, quase que imediatamente, quando a mulher foi enganada por Satanás, imediatamente Deus, Ele emite uma promessa, que do ventre desta mulher que virou as costas para Ele, nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. A bem da verdade, amado, é que quando o homem pecou, ele perdeu o domínio e a administração da terra. Perdeu tudo que ele tinha de melhor. Não é verdade? Imagina um homem rico, famoso, que tem muitos bens, e de uma hora para outra ele perde tudo. A sua vida vira uma derrota, vira de cabeça para baixo, querido. Pense agora em Adão, lá no paraíso. Deus falou: olha, você é a coroa da criação, Adão. Eva, você é a coroa da criação. Você está aqui para administrar, você está aqui para dar nome. O domínio dessa terra, o domínio do jardim do Éden está nas tuas mãos. E aí então, quando eles viraram as costas para o Senhor e desobedeceram a sua palavra, desobedeceram aquilo que o Senhor tinha ordenado a eles, não imputado por força, não imputado por violência, mas Deus diz somente isso: olha, não coma desta árvore, da árvore do conhecimento. Das outras coisas você pode desfrutar, dos outros animais você pode desfrutar, de tudo que nascer na face da terra você pode desfrutar, menos dessa árvore, não toque nela, querido. Mas quando aconteceu isso, o Senhor, em vez de lançá-los, precipitá-los num precipício, Ele disse: olha, não, eu vou retirar vocês daí, porque existia ainda algo que se chama amor no coração de Deus. E Ele fez uma promessa quase que imediata. Da mesma forma
que Satanás e Lúcifer enganou a mulher. Da mesma forma que Deus foi praticamente obrigado a retirar Adão e Eva do paraíso, desta mesma forma, quase que imediatamente, Deus já começou a dar escape a toda a raça humana. Ele começou a dar escape para todas as famílias que existem na face da terra, querido. Ele estava dizendo para Lúcifer: olha, Lúcifer, você enganou. Lúcifer, você engodou esta família. Mas também eu te digo, Satanás, porque do ventre dessa mesma mulher que você enganou, do ventre dessa mesma mulher que você ludibriou, do ventre dela vai nascer um que vai pisar a tua cabeça, ó serpente. Aleluia. Deus foi imediato em amor para comigo, para com você, para com a humanidade, para com todas as famílias da face da terra. Porque até então, querido, o homem se preocupava em viver, somente em viver e administrar todas as coisas sobre as quais eles foram colocados. Todas as coisas sobre os quais nas suas mãos foram colocadas, querido. Mas a partir do momento em que ele pecou, ele foi destituído e ele passou a preocupar-se daí então em sobreviver. Aquele homem que tinha que preocupar-se só em viver, cultiva aí, Adão, não vai precisar de chuva não, tem a serode aqui, nós vamos deixar tudo no sereno, vai brotar tudo, vai frutificar tudo, os animais vão se proliferar, você vai ser um homem próspero. Ele tinha que se preocupar apenas em viver, somente em viver, não tinha que se preocupar com outra coisa qualquer. Mas agora, como homem, afastou o seu espírito do Espírito de Deus e foi lançado para fora do paraíso, a sua preocupação, ela reverteu. Em vez de se preocupar em viver, agora ele vai ter que se preocupar em sobreviver. Sabe por quê? Deus disse assim: olha, Adão, infelizmente agora você vai comer do suor do teu trabalho. Olha, Eva, infelizmente agora você vai parir, você vai ter filhos, mas você terá filho com dores, e além do que, vocês vão experimentar a morte física. Morreriam fisicamente, e por que não dizer espiritualmente? Aqui, quando nós vemos que a Bíblia nos revela isso. A primeira família foi derrotada, e como o amor divino decretou vitória e restauração à família, através do poder de Jesus, Aleluia. quase que imediato, apresentado no versículo 15: eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, a semente, e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Querido, agora nós queremos voltar aqui na frente, lá em João, no capítulo 14, no versículo 6, quando diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que sem o caminho não pode haver avanço, sem o caminho não tem como nós caminharmos, querido. Eu quero dizer para você que sem a verdade não pode haver um conhecimento, na verdade. Nós aprendemos todos aqui, João 17, você já está santificado pela verdade, a tua palavra é a verdade. Se não houver a verdade na nossa vida, querido, se não houver essa verdade, não há conhecimento em nós. Se não haver vida, não pode haver vida. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que ter o caminho, nós temos que ter a verdade, e nós temos que ter a vida. Ora, é fácil, porque seria como dizer uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E é uma coisa bem simples de se dizer: sem vida não há vida, sem caminho não há trajeto, sem verdade não há conhecimento. Não tem conhecimento. Mas eu quero que você entenda nessa noite: não existem famílias perfeitas. Cuidado para não cair nesse engano, amado. A bem da verdade é que quando nós vamos para uma igreja evangélica, nós achamos que ali todas as pessoas são perfeitas. Nós achamos que todas as pessoas são perfeitas, que todas as famílias são perfeitas. Parece aquela família de propaganda de margarina, de cereal matinal, na verdade. Todo mundo sentando na mesa cedinho, compartilhando a margarina, na verdade, compartilhando a margarina, o cereal ali, colocando os sucrilhos ali no pratinho, colocando leite, todo mundo dando risada, na verdade. Eu quero dizer para você: cuidado, irmão, não se iluda, não existem famílias perfeitas. A Bíblia nos relata isso. Basta nós lermos a Bíblia honestamente, basta nós lermos a Bíblia continuamente. Não se nós formos pegar a Bíblia e lê-la seletivamente. Olha, eu vou ver o que eu quero ler, eu vou ler o que eu quero, eu vou pregar o que eu quero, eu vou extrair texto da Bíblia. Não, querido, sejamos honestos nesta noite.
se nós lemos a Bíblia continuamente, se nós lemos a Bíblia continuamente, não seletivamente, nós vamos perceber que a Bíblia não mascara situações de forma alguma. A Bíblia não mascara situações dentro de famílias. Aí você podia me dizer, pastor, mas qual que é a família perfeita dentro da Bíblia? Não sei, porque eu ainda não achei. Será que a família de Davi era a família perfeita? Será que a família de Abraão era a família perfeita? Será que a família de Ló era a família perfeita? Não sei. Você pode me dizer, querido, não existem famílias perfeitas. E eu quero aqui dizer nesta noite, para todos vocês, incluindo eu, lógico que eu não estou fora nesta noite, que vieram talvez de famílias desajustadas socialmente, de famílias que sofreram a ausência de um pai, de famílias que sofreram uma ausência de uma mãe, de famílias problemáticas, de famílias que vieram, pessoas que vieram de lares semi-destruídos, pessoas que vieram de lares destruídos pelo demônio, pelo capeta, pelo diabo, onde ele já colocou a sua pata do lado de dentro, na casa dessas famílias, e já começou a reinar ali, querido. Eu quero dizer para você nesta noite, não existem famílias perfeitas, e pode ser que eu e você tenhamos uma família que não seja perfeita. Pode ser que eu e você venhamos de famílias que estão desajustadas socialmente, pessoas que, infelizmente, quando nós olhamos para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos irmãos, nós não estamos enxergando ali pessoas em que nós podemos nos espelhar. Pode ser, querido. Basta dizer que na Bíblia, quando nós olhamos para a família de Jacó, da onde vieram as 12 tribos de Israel, querido, aonde foi uma miscelânea, aonde Jacó foi um pai omisso, está lá Gênesis no capítulo 29, no capítulo 30, existia Lia, existia Raquel, e havia competições, não nasciam filhos por uma relação amorosa, não nasciam filhos porque eles estavam afetivamente ligados, não. A primeira mulher de Jacó foi Lia, ele casou-se com ela obrigado, querido, ele não amava ela, mas a única recompensa que Lia poderia dar a Jacó eram filhos, e ela começou a dar filhos para Jacó. E Raquel, aquela que ele amava, aquela que Jacó amava, era estéril, não podia ter filhos, e começou essa competição, e Deus ali talvez tenha equilibrado um pouco as coisas, porque o Senhor, quando Ele entra num lar, não é para cigarrar a doença, não é para complicar o problema, querido, pode ser que esteja tudo destruído, mas quando Ele entra dentro de um lar, querido, é para amenizar, é para equilibrar, é para equalizar. E se nós viemos de famílias assim, e se nós temos pessoas na nossa família que não servem de espelho para ninguém, querido, eu quero dizer para você nesta noite, bem-vindo ao mundo de nós outros, bem-vindo ao restante da humanidade, bem-vindo ao restante de nós outros, bem-vindo à raça humana, querido. Mas se eu estou dizendo que não existe famílias perfeitas na face da terra, não é para você, mulher, não é para você, mãe, tornar o seu lar numa bagunça. Eu estou dizendo como não existem famílias perfeitas na face da terra, não é para você, homem, tornar a sua família, a sua casa uma bagunça, não. Se eu estou dizendo que não existe família perfeita, é porque eu estou dizendo para você nesta noite que ainda há esperança. Aleluia. Ainda há esperança. Não se desespere. Porque muitas vezes nós começamos a pensar no nosso passado. Muitas vezes nós começamos a ver que aqueles que deviam ser os nossos heróis, infelizmente nos abandonaram. E quando nós olhamos para a família de Jacó, e dali descendem as 12 tribos de Israel, e sucessivamente também dali virá Jesus Cristo, nós vemos que é uma família totalmente bagunçada. Nós vemos que é uma família totalmente desordenada. Lia deu 6 filhos a Jacó. Não contente com isso, Raquel pega sua escrava e dá a Jacó também para que ela gere filhos com ele. Não contente com isso, Lia pega Zilpa, sua serva, sua escrava, também dá a Jacó para ter filhos com ele. E o engraçado é que conforme os filhos iam nascendo, parecia uma disputa, e eles diziam, colocando nome, e eles diziam, olha, esse aqui foi porque o Senhor me abençoou, olha, esse aqui se chama Natal porque o Senhor mudou a minha sorte, olha, esse aqui vai se chamar Natal porque o Senhor transformou o meu cativeiro. E era uma casa desordenada, querido, era uma casa sem afeto.
Gênesis 3,15, que no ventre de uma mulher nasceria um, que pisaria a cabeça da serpente, e Ele está conosco nesta noite, querido. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui. E eu tenho a certeza de dizer que todos nós que estamos aqui, nós não viemos de famílias perfeitas. Muitos de nós viemos de famílias desajustadas. Muitos de nós viemos de famílias que, socialmente falando, infelizmente não acompanharam o padrão. Bem-vindo ao restante da humanidade. E aí Jesus vem e Ele diz que Ele é o único. Jesus diz que Ele é o caminho da restauração da família. Porque Ele diz, eu sou o caminho. E se Ele é o caminho, eu entendo que Jesus Cristo é o caminho para a restauração. Eu sou o caminho. Jesus não mostra tão simplesmente, querido, um caminho. Ele não está falando de um caminho geográfico. Ele não está falando de um caminho topográfico. Ele não está falando, olha, está vendo essa rua? Olha, está vendo essa avenida? É por aqui que você vai ter que trilhar? É por aqui que você vai ter que andar? Ele não está dizendo desta forma de caminho. Não. Ele é o caminho, Ele nos ensina a nos consagrar de um novo e vivo caminho, porque é isso que nós estamos aprendendo dentro da sua casa. Quando Ele diz, eu sou o caminho, Ele diz, olha filhinho, eu vou te consagrar um novo e vivo caminho, porque nós sabemos que Ele é o novo e que Ele é o vivo caminho para as nossas vidas. Aleluia. Ele está dizendo isso. E tudo isso só é possível porque Ele, em pessoa, é o caminho. Jesus em pessoa é o caminho. Jesus se mostra como o caminho de duas formas, querido. Ele é o caminho de Deus para o homem e o caminho do homem para Deus. E Ele diz, não existe outro caminho. Lá atrás, quando os dois primeiros seres humanos, os dois filhos viraram as costas para o seu pai, que era um pai perfeito, Ele não deixou muita alternativa para mim, para você. Não, querido. Mas lá em Gênesis 3,15 Ele diz, olha, mas imediatamente eu vou lançar uma promessa à vida de todas as famílias que vão nascer sobre a face da terra. Eu vou lançar uma promessa sobre a semente de Abraão. Eu vou lançar uma promessa sobre a minha família e sobre a tua família também. Ele diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho de Deus para o homem e também o caminho do homem para Deus, e não há outro caminho além de mim. Não existe como chegar ao Pai além de mim. Lembra lá que até o pastor citou em sua oração a escada de Jacó, que Jacó sentou-se ali, dormiu numa pedra, e ele sonhou, e ele viu uma escada que era posta na terra, cujo topo tocava os céus, e eis que um anjo de Deus subia e descia por ela, levando as petições e trazendo as bênçãos. Ei, querido, há uma escada aqui nesta noite, há um caminho aqui nesta noite e há uma escada para você. O nome dessa escada é Jesus, querido. Ela que te dá acesso para cima, é ela que traz acesso às tuas bênçãos para baixo, querido. Mas infelizmente, amado, algumas famílias estão totalmente fora deste caminho. Louve o Senhor e glorifica o seu nome, porque muitas famílias estão totalmente deste caminho chamado Jesus. Estão totalmente fora dessa escada chamada Jesus. E por isso muitas famílias estão sendo derrotadas por vários inimigos. Muitas famílias estão sendo derrotadas pelo diabo. Muitas famílias estão sendo derrotadas pelo divórcio, derrotadas pelas drogas, derrotadas pela infidelidade, derrotadas pela hipocrisia no lar, querido. E muitas outras coisas que nós poderíamos fazer uma lista imensa aqui, falar a noite inteira, porque as famílias estão sendo derrotadas. Desta forma, precisamos refletir em qual caminho nós estamos trilhando, ou se nós temos tomado atalhos para chegarmos até as nossas bênçãos. Que caminho estamos trilhando? Será que estamos queimando etapa? Será que nós estamos pegando desvio? Será que nós estamos pegando atalhos? Será que nós estamos trilhando o caminho certo? Porque todos os dias, amado, as nossas famílias têm sido confrontadas a tomar atalhos para buscar satisfação e alimentar o seu próprio eu em primeiro lugar. E assim o caminho chamado Jesus vai se tornando obsoleto e abstrato. A cada dia, querido, sobre a minha vida, a cada dia sobre a tua vida, a cada dia sobre a vida das nossas famílias, nós somos confrontados e nós somos, muitas vezes até ficamos indignados com tantas coisas que são apresentadas para as
nossas famílias, com tantas coisas que são dadas às nossas famílias, e aí nós começamos a alimentar o nosso eu, e aí, querido, nós começamos a alimentar a parte da nossa carne. Sabe por quê, querido? Dentro da igreja, quando nós estamos perante a face de Deus, nós não sabemos alimentar direito o nosso espírito, mas a nossa carne nós sabemos alimentar muito bem. E aí que mora o perigo. Se nós alimentarmos o nosso eu, se nós alimentarmos a nossa família, a carne, o nosso ego, em primeiro lugar, assim este caminho chamado Jesus se tornará obsoleto. Se tornará somente abstrato, se tornará somente um Jesus em que nós clamamos e louvamos a Ele num culto bonito como este domingo, um culto da família, e nós vamos fechar os nossos olhos, vamos levantar as nossas mãos para cima, dizer da boca para fora que amamos esse Jesus, que damos tudo por Ele, que Ele é a razão da nossa vida, mas eu estou alimentando primeiro o meu eu. Eu estou alimentando primeiro meu ego. Eu não estou trilhando no caminho verdadeiro, porque Ele disse: eu sou o caminho e a verdade. E quando Ele diz que Ele é a verdade, eu entendo que Ele é a única verdade para a restauração da nossa família. Ele diz: eu sou a verdade, querido. Eu quero dizer para você nesta noite, existem muitas verdades no mundo, muitas verdades. Mas todas as verdades que existem no mundo é relativa, porque você pode dizer uma verdade para mim e eu posso dizer para você: olha, essa verdade é relativa para mim, porque eu penso de outra forma, eu penso de outra maneira, então isso é relativo. Mas quando eu quero dizer a respeito a Jesus, Ele é a verdade absoluta, não há erro, não há falha, o seu caráter é puro, é justo, é verdadeiro, Ele não precisa de mudanças, Ele é um Deus imutável, Ele sempre será o mesmo, Ele não tem que melhorar em nada, Ele não tem que piorar em nada, porque Ele é absoluto, é a verdade absoluta em nossas vidas. Aleluia. E nós temos que entender isso, queridos. Jesus é a própria encarnação da verdade, porque Ele diz: eu sou a verdade. Ele é a verdade em pessoa, que veio para nos libertar. Pastor, por que a verdade em pessoa veio nos libertar? Ela veio nos libertar das mentiras e dos enganos satânicos em nossas vidas, e também nos iluminar e revelar a nossa verdadeira natureza pecaminosa. É isso que Ele vem dizer, quando Ele vem implantar o reino de Deus aqui na face da terra. Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele é a verdade que veio despertar, Ele é a verdade que veio iluminar, Ele é aquele que veio revelar a nossa verdadeira natureza, e a nossa verdadeira natureza é pecaminosa. Sabe por quê? Desde lá do Éden, desde lá de Gênesis, quando Adão e Eva pecou, Ele gerou o ser humano pecaminoso. Mas lá também no versículo 15, Ele já deu a promessa de salvação e de remissão e de vitória para todas as famílias. E Ele diz que Ele é verdade, porque quando esta palavra, que é a verdade, chega em nossas vidas, querido, nós entendemos que a nossa natureza é uma natureza pecaminosa e nós necessitamos de arrependimento nas nossas vidas. Aleluia. Somente Jesus Cristo pode trazer isso para nós. Somente Jesus Cristo é a única verdade para a restauração da nossa família. Ele diz: eu sou a verdade. E sempre que nós somos confrontados, se nos arrependemos, sempre que isso acontece, duas atitudes se formam em nossos corações. E isso é interessantíssimo, muito interessante, dentro das igrejas evangélicas. Se você for um servo observador, observe isso. Quando você pisar numa igreja evangélica, observe isso no meio de uma membrese, observe isso que eu vou te falar aqui, na comunhão que você tem com seus irmãos, quando nós somos confrontados com a verdade, quando nós somos confrontados com a nossa natureza pecaminosa, sempre acontecem duas atitudes diferentes. Ou nós nos aproximamos mais dessa verdade para nós sermos purificados, ou nos afastamos discretamente, para que as trevas que estão dentro de nós não sejam reveladas. Uma dessas duas atitudes acontece, irmão, quando nós somos confrontados com a verdade, porque Ele diz: eu sou a verdade. Ou eu vou me aproximar mais dessa verdade, para que eu possa me libertar, para que eu possa deixar e permitir que Cristo me purifique. Ou, lentamente, discretamente, eu vou me afastar, para que essas trevas que existem dentro de mim
não sejam revelados. Preste atenção neste detalhe, querido. Analise o ser humano. Você é igual a ele, eu sou igual a você, querido. E quando nós vemos que nós somos confrontados, duas decisões nós iremos tomar na nossa vida. Ou nós iremos cair para dentro de cabeça mesmo, sentar o pé no inferno e cair de cabeça para Jesus Cristo. Ou nós iremos disfarçar e discretamente, educadamente, nós vamos nos afastar dessa verdade, para que trevas tamanhas dentro de nós não sejam reveladas. É assim, dessa forma que age o ser humano. Da mesma maneira que o caminho é um caminho vivo, querido, também a verdade de Deus é uma verdade viva, e ela é Jesus Cristo. Viva, ativa e que nos domina e nos influencia poderosamente. Se nós permitirmos que essa verdade nos influencie, se nós permitirmos que essa verdade nos domine, essa verdade é poderosa para nos santificar, para nos libertar, para nos curar e para nos transformar. Ela é poderosa. Mas eu tenho que me aproximar cada vez mais desta palavra. Porque ela diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é verdade. Ela diz, 1 Timóteo 4,9, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. João 14,23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para eles e faremos nele morada. Aleluia. Mas mais uma vez as nossas famílias têm sido confrontadas em acreditar em mentiras. Eu não sei o que acontece, querido, sinceramente falando. O ser humano é engraçado. Ele é capaz de acreditar em 10 mentiras do diabo e não consegue acreditar em uma verdade de Deus, não consegue acreditar em uma verdade do Espírito Santo. Eu não sei porquê o ser humano tem dificuldade em acreditar no caráter de Deus. E parece às vezes que nós estamos gastando saliva falando desse Deus. Olha, você necessita de arrependimento, você necessita de transformação na tua vida, você necessita ser libertado, você necessita ser santificado, você necessita ser curado, mas parece que Satanás vem e diz assim: olha, não tem mais jeito para você, o melhor para você é morrer, e a pessoa acredita. E Jesus está dizendo: eu sou o caminho e a verdade. Eu sou o caminho e a verdade. Mas é algo engraçado, porque as pessoas acreditam em mentiras, porque às vezes as mentiras espirituais e as mentiras até mesmo agregadas no meio evangélico, e também é um tanto quanto engraçado, às vezes nós não entendemos muito bem, porque isso causa uma falsa sensação de segurança espiritual. O crente é meio que um gnosticismo, é meio que uma adivinhação evangélica. Amém? E nós não podemos confundir isso com as revelações do Espírito Santo. É diferente, irmão. Mas infelizmente no meio do Evangelho tem muita gente que está sendo enganada, e por causa da falsa sensação de segurança que ela está sentindo, a falsa sensação de segurança espiritual que ela acha que ela está sentindo, não confunda isso com a revelação e condição do Espírito Santo, por favor, porque nós não somos ignorantes acerca da palavra. Não sejamos pelo menos ignorantes acerca da palavra. Essas pessoas vivem um certo gnosticismo, uma certa adivinhação evangélica, e são engodadas e são enganadas, infelizmente. Porque eu entendo de uma forma: o verdadeiro evangelho, ele causa mudança na nossa vida. Amém. Porque se ele não causar mudança na nossa vida, não houve pregação do evangelho, querido. Se esse evangelho do reino não transformar as nossas vidas, não houve pregação do evangelho. Houve qualquer outro tipo de coisa, menos pregação do evangelho, querido. Porque isso aqui cura, salva, restaura, ele muda e transforma. Tem que ter mudança, tem que ter cura, tem que ter salvação, tem que ter libertação. Isso é o evangelho do reino de Deus. Esse é o evangelho do reino de Deus, o verdadeiro evangelho de Deus. Aleluia. Sabe por quê, querido? Porque senão eu posso sentir tudo. Eu posso sentir sensações, eu posso sentir algo gostoso, entusiasmo, um fogo, um êxtase, um foguinho. Não, querido, não é isso que nós estamos falando aqui nesta
não houve pregação do Evangelho. Tem que ter mudança de vida. Tem que ter transformação de vida. Entenda isso nesta noite, porque esta palavra causa mudanças. As verdadeiras revelações de Deus não são só para amenizar e nos dar um instantezinho de esperança, não, querido. Elas causam mudanças e reflexões na nossa alma. Causa mudança e você reflete aqui dentro da tua alma. A tua alma começa a gemer. A tua alma dá gemidos inexprimíveis, querido. Sabe por quê? No começo o negócio vai ficar ruim. No começo o negócio vai ficar estreito. Porque quando nós nos arrependemos, querido, verdadeiramente na nossa vida, esse arrependimento vai causar dor para nós. Vai causar um esmagamento nos sentimentos. Parece que vai ter uma mão sufocando as tuas emoções, os teus sentimentos, querido. Isso é um arrependimento genuíno e verdadeiro, amado. Mas quando não houver isso, não pense que você vai sentir somente alguma coisinha, que Deus vai só amenizar, nos dar um instantezinho de esperança. Não é isso. Não é um instantezinho de esperança. Não é um poucochinho para aplacar a tua dor momentânea, não, querido. É mudança de vida. Aleluia. É reflexão dentro da alma. É tocar no profundo, no âmago da alma. É mexer com o teu espírito, com as tuas intenções, com a parte da tua razão, que é também o teu espírito, querido, e dentro da tua alma, os teus sentimentos e as tuas emoções. A verdadeira pregação vai fazer isso. Comigo, com você. Glória a Deus. Mas pastor, não é só ser abençoado, só bênção, querido. Eu quero dizer para você, bênção na sua vida é bom, bênção na minha vida é muito bom também. Riqueza, olha, vida financeira próspera é muito bom. Só que eu quero dizer que isso aí não significa aprovação de conduta. Não significa aprovação de conduta. Riquezas, se você tiver algo bom, cheio de saúde, olha, pastor, eu sou abençoado por Deus. Pastor, se eu for abençoado por Deus, eu vou ser melhor, eu vou ser pior. O que eu vou ser, pastor, se eu for abençoado? Eu não sei. Em que tipo de pessoa você está se transformando? Em que tipo de pessoa você se transformou quando você recebeu bênção, quando você recebeu cura, quando você recebeu libertação, quando você se arrependeu? Você se tornou uma pessoa melhor? Você se tornou uma pessoa pior? Eu não sei. Nós temos que analisar isso na nossa vida, irmão. Porque Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, e Ele diz que Ele é a vida. Aleluia. Ele também é o único que pode trazer abundância de vida em nossa vida. Glória a Deus. Porque Ele diz, eu sou a vida. Porque Ele tem a vida em si mesmo. Porque Ele é a fonte de vida, porque Ele é doador da vida para os seus queridos. Ele tem a luz da vida, Ele tem as palavras da vida, Ele é a vida em pessoa. Ele está dizendo aqui explicitamente para mim e para você, eu sou a vida, querido. Da mesma forma como a morte espiritual significa separação do homem de Deus, também a vida em Cristo implica em dizer para você que nós temos comunhão com Deus. Aleluia. Comunhão com Deus. E nesse texto, quando nós lemos a palavra vida, ela vem do original do grego, que significa zoe, ou seja, vida espiritual. E na vida espiritual, nós só podemos nos alimentar através da palavra. Aleluia. Não existe outra forma, querida. No original do grego está dizendo que esta vida é vida espiritual. Quando Jesus Cristo diz, eu sou a vida, e nós vamos transportar para o original, para a tradução do grego, ele está dizendo que isto é vida, e é vida espiritual, e não tem outra forma de você se alimentar na sua vida espiritual, se não for através da palavra. Aleluia. Somente através desta palavra. Glória a Deus. Deixa eu dar uma receita para você, querido, nesta noite. Se for boa, você guarda. As pessoas que têm Cristo como único e suficiente Salvador, que sofrem regeneração, arrependimento, que se santificam, são libertadas e curadas, e que suas vidas são transformadas, já têm tudo o que necessitam para enfrentar qualquer tipo de provação, dificuldade ou tentação com as quais possam aparecer na sua vida. De outra maneira, não tem negócio, não dá, não tem jeito, porque Ele é a vida. Aleluia. Porque em Cristo Jesus nós possuímos recursos para cada necessidade espiritual.
A partir da salvação, cada coração está em Cristo, querido. Onde é que estava o teu coração antes de você ser salvo? Onde é que estavam as tuas intenções da tua mente antes de você ser salvo? Antes de Deus fazer algo na tua vida? Qual é o lugar onde você estava antes de Cristo transformar, libertar e curar você? Ou como era o teu coração, querido? Pois agora, depois que você aceitou Jesus, depois que você permitiu que o Espírito Santo trabalhasse em sua vida, Deus está te dando condições para você caminhar. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez. Aleluia. Ande neste caminho, querido. Aleluia. E acredite nesta Glória a verdade. Deus. Porque Ele é o caminho e Ele é a verdade. Aleluia. Mas acima de tudo, desenvolva a vida espiritual. Aleluia. O caminho, a verdade e a vida. Ande nele, acredite na verdade. Sobretudo, desenvolva a vida espiritual. Mas será que isso tem sido um desafio apaixonante para nós cristãos? Desenvolver vida espiritual? Será que isso tem sido uma prioridade nas nossas vidas? Ou será que isso tem sido uma frustração na tua vida e na minha vida? O que será que tem sido esse evangelho para nós? Tem sido apaixonante? Tem sido de grande gozo e alegria? Ou uma frustração? Porque se estiver sendo frustração, eu tenho uma notícia não agradável para te dar. Se estiver acontecendo, não houve mudança. Se tem frustração, não teve mudança. Se teve angústia e tristeza nessa caminhada, não houve mudança. Aí nós podemos entender duas coisas. Ou você não se alimentou do verdadeiro Evangelho, ou quando lhe pregaram o Evangelho, não lhe pregaram o verdadeiro Evangelho. E o falso Evangelho lhe causa frustrações, porque sermões mortos eles matam. Amém? Aleluia. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. E da mesma forma que o pecado entrou no mundo, quase que imediatamente, Deus liberou no céu uma palavra de promessa às nossas vidas, que do ventre da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Aleluia. Isaías disse, Isaías 9, no versículo 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Glória a Deus. E em João 3,16 ele disse: olha, eu amei o mundo de tal maneira que dei o meu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. E esse que foi sacrificado por mim e por você é o Jesus Cristo da promessa, aquele que foi prometido lá em Gênesis, que foi confirmado em Isaías, que foi entregue em João 3,16, querido, e agora em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso significa a cura para as nossas famílias. Significa o caminho, significa a verdade e significa a vida. E não há outro caminho além dele, querido. Se não nos deixamos enganados nesta noite, nem mudados. Graças a Deus que em um dado momento da nossa vida nós temos que colocar uma coisinha que tem dentro do nosso peito, do tamanho de um grão de mostarda, que se chama fé. Graças a Deus, querido, que você está colocando esta fé em prática no local certo. Graças a Deus que você está colocando esta fé no nome de Jesus Cristo. Graças a Deus que você não está sendo enganado. Graças a Deus que você está comendo uma palavra pura, genuína, verdadeira, sem mácula, sem ruga, sem mistura, querido, nesta noite. Não porque nós somos o melhor, não porque eu sou o melhor, mas porque essa palavra é a melhor. Ela é a melhor, ponto final. Glória a Deus. Ela é a melhor. Ele é o caminho, querido, a verdade e a vida. Ainda há esperança. Não importa de onde viemos, não importa da família desajustada socialmente que nós viemos, porque bem sabemos que não existem famílias perfeitas, mas há esperança para nós. Deixe fé em nome de Jesus.